Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Nesta semana estaremos com um novo tema, Gotas de Teologia, assuntos direcionados para temas bíblicos. Será hoje salvação, quarta-feira graça, sexta-feira santificação. Hoje eu estou aqui para compartilhar sobre salvação. Você sabe que a salvação não é uma conquista humana, mas uma dádiva do Senhor Deus. Não alcançamos a salvação por méritos, mas nós recebemos pela graça do Senhor Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala isso na carta aos Efésios, capítulo 2, no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu peço licença a você para ler algumas coisas sobre esse texto do apóstolo Paulo, que eu pesquisei. Aqui, o apóstolo Paulo trata três pilares, ou três verdades sublimes sobre esta obra que Deus fez na minha vida e na sua vida. Primeiro, ele fala sobre a graça de Deus. E a graça de Deus é fundamento da salvação, porque pela graça sois salvos. A graça de Deus é seu amor imerecido, endereçado a pecadores perdidos e arruinados. Deus amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Amou você, amou a minha vida, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Amou-nos não por causa das nossas virtudes, mas apesar das nossas mazelas. Amou-nos não porque nós éramos seus amigos, mas apesar de sermos seus inimigos. Amou-nos e deu-nos o seu Filho único. Amou-nos e deu-nos tudo. Deu-se a si mesmo pelas nossas vidas, deu o seu Filho único, deu Jesus não para ser servido, mas para servir, não para ser aplaudido entre os homens, mas morrer pelos pecadores. Esse amor incomparável, irmãos? Incompreensível e indescritível a pecadores indignos é a expressão mais eloquente da graça do Senhor. Assim, não somos salvos pela obra que realizamos para Deus, mas pela obra que Deus realizou por nós na cruz. A cruz de Cristo é o palco onde Deus resplandece toda a sua graça para a minha vida e para a sua vida. Aqui está a causa da nossa salvação, o fundamento da nossa salvação, a graça do Senhor Deus. Depois o apóstolo Paulo fala sobre fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não somos salvos, irmãos, por causa da fé, mas mediante a fé. A fé não é a causa que promove um merecimento para ser salvo. Mas a fé, ela é instrumento, ela é o veículo para que eu receba esta obra. Apropriamos da salvação pela graça de Deus, mas mediante a fé. A fé é a mão estendida de um mendigo, que sou eu, que é você, para receber o presente de um rei. Deus nos oferece a salvação gratuitamente, e nós nos apropriamos desta salvação. Podemos dizer assim, nós entramos nesta salvação pela fé. A própria fé, que o apóstolo Paulo diz, não vem de nós, mas vem do Senhor Deus. Não é o resultado do esforço ou mérito humano, mas presente de Deus. A fé salvadora é plantada em nosso coração pelo Espírito de Deus. E então transferimos nossa confiança daquilo que fazemos para o que Cristo fez por nós naquela cruz. A fé não apenas toma posse da salvação, mas também descansa na suficiente obra de Jesus.
Somos justificados pela fé, vivemos pela fé, andamos de fé em fé e vencemos o mundo pela fé. Amém? Para encerrar, o apóstolo Paulo ele fala que pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo está falando que não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. As boas obras não são a causa da minha salvação, mas a consequência. Não fazemos boas obras com o propósito de sermos salvos. Fazemos as boas obras porque já somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé e as obras não estão em conflito. A fé sem as obras, diz a palavra de Deus, que é morta. As obras sem a fé não são boas. A fé produz obras e as obras provam a fé. A salvação é só pela fé, independente das obras. E as obras provam a fé. A salvação, ela é algo que vem de Deus. E eu realizo as obras como gratidão para manifestar esta salvação que eu recebi do Senhor Deus. Por isso, nosso amado irmão, nós somos agraciados por este amor de Deus. E essas obras, diz o apóstolo Paulo, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas obras foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. Tudo provém de Deus, pois é Ele quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. A salvação, querido, é um dom inefável do Senhor Deus. Foi planejada por Deus Pai, executada pelo Deus Filho, Senhor Jesus Cristo, e aplicada pelo Senhor Espírito Santo em nós. A obra de salvação foi planejada por Deus, executada por Jesus Cristo e aplicada na minha vida e na sua vida pelo Espírito Santo. Foi planejada na eternidade e executada na história e será consumada na segunda vinda de Cristo. Fomos salvos pela graça, mediante a fé e para as boas obras. Glória a Deus, Deus abençoe, uma semana abençoada.